André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, eu vou partir desse ponto também que o Piotr trouxe, da possibilidade de delação premiada aí de Daniel Vorcaro. Só para a gente entender, a legislação proíbe, né, que um líder de uma organização criminosa feche um acordo de delação premiada, mas há um entendimento aí, alguns investigadores da Polícia Federal colocam em dúvida que Vorcaro esteja aí nessa posição, nesse esquema do escândalo do Master. A gente não tem como saber neste momento, as peças estão chegando todos os dias, né? A gente já vai falar agora, também chama a atenção, Marcília, que essas ameaças a jornalistas, a gente vai trazer em detalhes essa troca de mensagens, porque são muitas informações ao longo do dia, mas o banqueiro trocava essas mensagens em casa, ainda em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica, né? Um verdadeiro escárnio, uma sensação ali de impunidade com a justiça brasileira. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Caute, Piotr, Ana, boa noite a todos que nos ouvem e veem. Bom, essa questão dele ser chefe de uma organização criminosa, eu não sei, né? Talvez a delação mostre que ele nem é o chefe. Então, talvez seja essa a grande cereja do bolo da sua delação, até porque a gente, cada vez que soma uma pecinha nessa história, vê um novo cenário se abrindo. Mas, então, talvez ele possa até, a depender do que tenha a dizer, se tornar formalmente um delator, né, ou um colaborador premiado, como no direito se diz. Agora, é um completo escárnio, realmente, né? Tudo o que nós vimos. Você está preso com uma tornozeleira e, de alguma forma, continua, porque não ficou claro nessa decisão se esses documentos ou essa troca de mensagens nesse grupo de WhatsApp chamado A Turma, né, se isso foi feito agora, né, e ele acessou um celular de terceiro por uma nuvem, ou se os documentos foram analisados agora, mas não necessariamente a troca de mensagens é contemporânea. Mas imagina que sim, imagina-se que sim, porque as ameaças, por exemplo, ao jornalista Lauro Jardim já tinha um ok do tal grupo, né? E se não aconteceram, se ele não foi assaltado e nem quebraram-lhe os dentes, como era a intenção desse grupo, dessa milícia, então me parece que deve ser contemporânea a aprovação desse plano para atacarem o jornalista. Então, mas seja como for, isso foi feito com ele preso em casa, com uma tornozeleira. E isso expõe, Paula, que ele deveria já estar preso há muito tempo. Não é de hoje que essa prisão deveria ter acontecido. E por quê? Porque ele já tinha, inclusive, ameaçado, né, influenciadores, contratado influenciadores para falar bem dele e mal do Banco Central. A gente aqui, inclusive, repercutiu isso há um tempo atrás. Agora vem essa nova questão e mostra que a prisão dele já deveria ter sido determinada lá atrás. E por que não foi? Não foi justamente porque a gente tinha o Toffoli sentado no processo. Então, não tem como duvidar de que o Toffoli era uma pessoa que estava à frente desse caso para impedir que esse caso fosse à frente e que agora, com a relatoria do André Mendonça, o caso começa a andar e andar de uma forma muito bem. Claro que a gente vai, cada dia que vê algo referente a esse caso, algo se revela mais bizarro do que o que a gente viu ontem. Cada vez a gente vê uma coisa mais bizarra que a outra. Mas isso é bom, é uma espécie de expurgo, né, do mal. Então, o fato é que com a relatoria agora do André Mendonça, nós estamos diante de um caso que começa a andar e a andar bem. Bom, na decisão que mandou prender Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça citou indícios de que o banqueiro determinou que se forjasse um assalto ou simulasse um cenário semelhante para prejudicar o jornalista Lauro Jardim. O objetivo, segundo Mendonça, era, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro revelam que o banqueiro participava de um grupo de WhatsApp chamado A Turma, no qual foi discutida uma estratégia para simular um assalto e atacar o jornalista. Vamos acompanhar um trecho dessa troca de mensagens em que Vorcaro é identificado como DV. Mourão pergunta, faz essa mensagem, né? Manda essa mensagem. Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Lanço uma nova sua positiva. DV responde, sim. Mourão,
Cara escroto. DV. Tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão responde: vou fazer isso. Num outro trecho, Vorcaro e Mourão fazem ameaças ao jornalista Lauro Jardim. DV. Esse Lauro quero mandar dar um pau nele e quebrar todos os dentes num assalto. As mensagens apontam que o agressor seria Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, identificado como Felipe Mourão e também apelidado de Sicário, que significa um assassino de aluguel. O grupo de WhatsApp A Turma, segundo a investigação da PF, reunia personagens com diferentes perfis e funções. Entre os participantes estavam um ex-diretor do Banco Central, um ex-chefe de departamento da mesma instituição, um policial civil aposentado, além de Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro. Os investigadores também identificaram indícios de pagamentos regulares a Mourão. Ele teria recebido, por exemplo, cerca de R$ 1 milhão por mês, valor que seria repassado por Zetel em nome de Vorcaro e dividido entre integrantes da estrutura. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo à operação de máfia aqui, né, dessa organização criminosa que contava aí com esse grupo de WhatsApp designado A Turma. Cauti, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Marcília. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, R$ 1 milhão por mês para um sicário é sempre menos do que 3,6 milhões de reais que eram pagos todos os meses para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O mesmo ministro que não tinha nenhum problema em frequentar a mansão de Vorcaro lá em Brasília, em fumar charutos caros, uísques de altíssimo nível, frequentar eventos altamente financiados pelo Vorcaro, inclusive no exterior, e também não tem nenhum problema em ter uma esposa com um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, contrato fake, sem nenhum escopo, claramente, né, que recebeu pelo menos 2/3 desse valor, cerca de 70 milhões de reais, e ainda não explicou o porquê esse contrato foi assinado, sendo que o próprio Moraes ligou pelo menos 6 vezes para o presidente do Banco Central para fazer lobby, basicamente, a favor do Banco Master. Banco Master que a gente está descobrindo, cada dia que passa, que era governado por um grupo de gangsters. Era um banco de delinquentes da pior espécie que não tinham nenhum problema moral em mandar quebrar os dentes de jornalistas forjando assaltos fakes, mas também bater em faxineiras ou surrar, estou usando as palavras aqui das interceptações das mensagens, surrar cozinheiros, por exemplo, ou seja, é algo que muito se parece a uma milícia. Então o Banco Master era um banco governado por milicianos. Então a gente tem um esquema miliciano. Temos também, nós já tivemos no passado, vídeos íntimos usados para chantagear eventuais políticos. Tivemos ligações com o PCC, tivemos pagamentos a influenciadores para falar bem do Banco Master e mal do Banco Central. Agora descobrimos que até vários veículos de imprensa receberam milhões de reais para falar mal do Banco Central e agora também chegamos ao espancamento de jornalista. Agora, se isso tudo não é razão para os ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem um meia-culpa, no mínimo meia-culpa, para tentar limpar uma imagem que está inevitavelmente desgastada, especialmente porque esses mesmos ministros fizeram de tudo para evitar que a investigação prosseguisse, eles querem, esses ministros, acabar com o que sobrou da imagem do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal. E ainda mais grave, Paula, é que ex-diretores do Banco Central do Brasil, responsáveis pela supervisão bancária, se tornaram consultores informais do Vorcaro. Tinha um grupo de WhatsApp onde eles diziam quais eram as técnicas que a mídia comprada pelo Vorcaro tinha que utilizar para atacar o próprio Banco Central. Então, traidores também dentro do Banco Central. Pergunta que me faço é, quantos outros consultores informais, sem contratos de 130 milhões de reais, mas que receberam também milhões de reais do Vorcaro, para fazer tudo menos que o interesse da República, a gente vai descobrir nos próximos dias.